Um ótimo dia para você que acompanha o nosso canal. Mais uma vez, Edmilson Santos. Hoje quero trazer mais um podcast para você, podcast áudio. Desde já agradecer sua companhia, você que está sempre acompanhando o nosso conteúdo aqui. Só informando os queridos ouvintes, amigos que nos acompanham por aqui, estou gravando esse podcast na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo, mas eu peço que você foque aqui no podcast, que traz uma palavra para edificar a sua fé, edificar a sua vida. Olha só, quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Gênesis, falar do capítulo de número 3 e trazer um versículo como base desse podcast hoje. Quero aproveitar também a oportunidade para falar que a gente vai compartilhar aqui alguns versículos. E o versículo 6, estou lendo aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, capítulo 3, vai dizer o seguinte: E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Queridos ouvintes, eu trago um podcast aqui, na realidade o último, falando sobre a queda. Como a mulher, se deixou ser enganada pela serpente, a queda da mulher, quando ela cedeu às estratégias malignas do inimigo. E no podcast anterior vocês perceberam que o diabo armou, ou seja, fez uma estratégia para que a mulher pudesse cair nos seus argumentos, despertando a sua curiosidade para comer do fruto proibido, do qual Deus falou que era tanto para Eva e Adão não comer. E além dela ter comido, ela ainda ofereceu ao seu marido. Nós podemos ver vários princípios sendo quebrados. Quando Eva cedeu aos enganos da serpente, ela permitiu que o seu contentamento em Deus fosse minado por Satanás. Agiu de forma impulsiva, sem falar com Deus ou com seu marido. Não apenas pecou, como compartilhou o seu pecado com Adão. E quando foi confrontada, culpou os outros. Então você já percebe que esse hábito de culpar as pessoas e não assumir a responsabilidade pelos seus atos já é muito antigo, desde o princípio. Então, quando o homem é confrontado com o seu pecado, quando a mulher também é confrontada com o seu pecado, eles procuram um culpado. E seria tão mais fácil se reconhecesse o seu pecado, o seu estado, a sua situação, Porque quando você reconhece que o erro está em você, você dá a oportunidade de Deus restaurar a sua vida. Você dá a oportunidade dele transformar o seu caráter através daquela disciplina. Então, essa é a atitude de um homem, de uma mulher em Deus, que tem algum tipo de dificuldade, mas que reconhece as suas limitações, que reconhece as suas falhas e permite ter o seu caráter transformado pela palavra de Deus. Eva já foi diferente. E por que é importante a gente entender esse primeiro pecado, O pecado que deu início à queda da humanidade. Porque é através desse pecado que nós encontramos diversas lições que nós podemos aplicar em nossa vida. A forma que o inimigo trabalha nunca mudou, ela continua sendo a mesma. As estratégias, os seus ardis, continua sendo o mesmo. Então cabe a nós, como servos do Senhor, buscar em sua palavra orientação para não cair
nesses mesmos erros. E o interessante é que a serpente foi minando, né? Foi trabalhando de forma elaborada, estratégica, para que a mulher cedesse, tirasse o foco daquilo que Deus disse para a curiosidade carnal. E a própria palavra diz que nós não devemos ser curiosos para o mal. A serpente percebeu as fragilidades da mulher e, para ela entender como a mulher estava vulnerável, ela começou justamente armando uma armadilha, uma cilada. E ali, no capítulo 3, no versículo 1 de Gênesis, diz que a serpente era mais astuta que todas as alimarias no campo que o Senhor Deus havia feito. Ou seja, o diabo foi esperto, né? Ele quis usar um animal que tivesse um perfil de sagacidade na sua natureza, porque aí ficaria mais fácil agir com engano. Outra coisa, antes da serpente ser amaldiçoada, ela tinha uma aparência interessante, até porque a mulher não se sentiria atraída por suas palavras se a sua aparência também não despertasse um certo interesse, porque através da sua aparência fez com que Eva inclinasse o ouvido para ouvir os seus enganos. Percebemos também que a serpente falava, né? Como aconteceu aqui nesse texto. E uma coisa interessante é que quando a serpente pergunta à mulher, justamente dizendo: não comereis de toda a árvore do jardim, versão Almeida Revista e Corrigida, a mulher respondeu o seguinte: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É interessante porque na resposta dela ficou claro que ela não sabia de fato que árvore era essa que não podia comer, porque a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, ou seja, ela se confundiu. E outro ponto, Deus foi muito claro quando ele disse: a árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque o dia que vocês comer, irão morrer. E de fato a palavra de Deus se cumpriu. Eles comeram, ela comeu, depois deu ao seu marido, e ambos tomaram conhecimento do pecado, perceberam que estavam nus, e pelo fato de ter experimentado o pecado, seus corpos se tornaram mortais, né? Mas isso não impediu de o Senhor continuar o seu plano de salvação, de resgate da humanidade por meio dos seus propósitos, né? Por mais que a serpente tentasse destruir os projetos de Deus, Deus já tinha outro plano para os seus filhos. Deus tinha outro plano para a humanidade. Ou seja, ele deu a resposta ainda no livro de Gênesis, a serpente, depois de ter amaldiçoado a serpente, o diabo, o Senhor foi claro que ele iria colocar inimizade entre a serpente, ou seja, Satanás e a mulher, e também entre a sua semente, ou seja, os filhos que ela viesse a ter, e dizendo que esse lhe feriria a cabeça, o que ocorreu, né? E o diabo
lhe ferirás o calcanhar. Só que o plano de Deus foi perfeito. E por mais que o inimigo pudesse vibrar com aquela vitória parcial, ele tinha acabado de decretar o seu total fracasso. E não só isso, o Senhor também, por meio da sua palavra, já condenou o diabo. Não tem como mais ele fugir dessa condenação. E o objetivo de Satanás, claro, é conduzir o homem a se distanciar de Deus. Porque quando ele tira o homem, os olhos do homem da palavra de Deus, fica fácil enganá-lo. E a serpente aproveitou da situação usada pelo diabo, no momento em que a mulher não estava com os olhos em Deus, mas estava encantada pela sua inocência com as coisas do jardim. Com o seu coração desconectado do Criador, ficou fácil para a serpente manipulá-la e induzi-la ao erro. E assim é hoje. O diabo continua manipulando, enganando muitas pessoas, fazendo propostas que têm até uma aparência interessante, mas que o seu fim, claro, é a destruição. E o erro maior do ser humano é querer agir pela força do seu braço, confiando nos seus argumentos, que são extremamente falhos. Só tem uma forma do homem vencer o inimigo: é entregando o seu coração a Jesus Cristo. Não há outro caminho e não há outro meio. Jesus, sendo Deus, o Deus encarnado, quando foi tentado por Satanás, usou a palavra para repreender todas as investidas do maligno. E nós também devemos usar a palavra. A partir do momento que o homem sai da palavra, ele se torna um alvo fácil. E quando ele começa a ocupar a sua mente com as coisas da vida, com as preocupações da vida, ele se torna ainda mais vulnerável. Ou seja, a fadiga, o cansaço de um dia de trabalho, coloca-se a palavra de Deus de lado e ali começa os ardis, os enganos do diabo. O diabo ele começa a trabalhar justamente quando um coração está distante da palavra de Deus. É justamente aí que o inimigo começa a manipular, a enganar, a distorcer. A palavra vai dizer que Satanás é enganador, ele é o pai da mentira. O próprio Senhor Jesus disse isso. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, e quando ele fala uma mentira, fala do que lhe é próprio. Então, o inimigo ele tem usado das suas estratégias, despertando muitas vezes no homem ou na mulher a curiosidade, né? E o vislumbre de querer ser importante. Isso tem conduzido muitas pessoas ao fracasso. A empolgação, a correria pelo dinheiro, a vida totalmente desorganizada, ele acaba sendo um alvo fácil nas mãos do inimigo. Edmilson, mas como lutar contra um ser que não se cansa como o diabo, né? E por mais que a gente possa, até por algum momento, ser vigilante, nós não temos a capacidade de ficar ligado o tempo inteiro. É por isso que você não pode se desconectar da palavra de Deus. E quando eu falo, é no sentido de você se afastar. O grande erro da humanidade é se afastar da palavra, é colocar a palavra em último lugar, e talvez nem no último lugar. Talvez a pessoa nem sequer busque ler um versículo ou muito menos uma oração, e quando vai ao culto, vai com o coração direcionado em coisas que não é
que não é edificante, né? Vai com foco distorcido. Muitas pessoas vão para um culto para mostrar uma roupa, ou o carro novo que comprou, ou alguma outra coisa, perdendo o foco que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, por causa disso, e além de ter a nossa natureza que é inclinada para o mal, o inimigo aproveita dessas situações para trazer o engano, trazer de fato o erro ao coração do homem e da mulher, distorcendo a verdade. Foi o que a serpente fez com Eva. E depois de Eva ser seduzida pelos ouvidos, quando a serpente mentiu para ela, dizendo: certamente não morrereis. Ou seja, quando a serpente percebeu que a mulher não tinha o conhecimento suficiente para rebater aquela investida, aquela investida maligna de seus ataques, ela simplesmente disse: certamente não morrereis, ou certamente não morrerá em algumas outras versões, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. De fato, a mulher passou a conhecer o bem e o mal, mas o preço da desobediência e por banalizar a ordem de Deus, ela pagou com uma sentença de mortalidade, ou seja, cumprindo-se os dias de Eva na terra, ela morreu. Assim também foi Adão. Seres que Deus fez com o propósito de não conhecerem a morte, porém experimentaram e deram início à queda da humanidade através dos seus pecados, justamente porque desobedeceu à ordem de Deus. Isso mostra que nós não devemos banalizar a palavra. O grande erro do ser humano hoje é banalizar a palavra de Deus, ignorar as orientações do Senhor e imaginar que não tem problema ficar sem meditar na Bíblia, não tem problema ficar sem orar, eu estou muito bem. E essa linha de que quando você está na zona de conforto, não há necessidade de se preocupar, é justamente nesse momento que o inimigo maquina uma cilada. E como a pessoa está numa zona de conforto, desatenta, não está buscando a direção de Deus, não está orando, não está vigilante, acaba sendo alvo fácil para cair nos ataques malignos do diabo. E isso tem atingido em cheio as famílias, Quantas famílias estão sendo destruídas com divórcios por causa de adultérios, por causa de tantas outras questões, pessoas que banalizam o casamento e se separam sem motivo algum. Tudo isso mostra os enganos que a serpente vai impondo no coração das pessoas por elas desprezarem a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nesse podcast, o desejo do meu coração é que os seus olhos sejam abertos e que essa palavra possa servir de orientação para você, para sua família, para que você não caia nos enganos da serpente. Ela continua operando, o inimigo continua agindo, o seu modus operandi, como eu falei no outro podcast, não mudou. O diabo continua agindo para destruir o ser humano. E eu fiz questão de anotar algumas coisas e algumas bíblias de estudo que eu faço sempre uma consulta para procurar me abastecer de mais informações. Mostra claramente qual é o plano do diabo. O plano do diabo é nos destruir. O Senhor Jesus vai dizer que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Só que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E você não pode esquecer
que o diabo tem essa tríplice função: matar, roubar e destruir. É a única coisa que ele sabe fazer. E dentro desse tripé, você vai perceber vários enganos que o diabo faz para afastar as pessoas do caminho do Senhor, fazendo que elas morram sem conhecer a palavra, sem conhecer a verdade, e impedindo que essas pessoas possam ser salvas por meio do Evangelho. Aqui, por exemplo, numa dos estudos, mostra o plano de Satanás contra a nossa vida. Ele lança dúvida. Por que o diabo lança dúvida? Porque ele quer que você questione a palavra de Deus e a sua bondade. Nós podemos perceber que foi isso que a serpente fez com Eva. Lançou dúvida no seu coração e a partir daquele momento ela ignorou as orientações de Deus que ela recebia, creio que por meio do seu marido, Adão. Depois, o inimigo age com desencorajamento. Ele faz com que a pessoa olhe mais para os seus problemas em vez de olhar para Deus. E é isso que o inimigo tem feito hoje em dia. É por isso que muitas pessoas atentam contra a própria vida, porque imaginam que não há solução para os seus problemas. Outro ponto que o inimigo usa, e isso de uma forma terrível, é direcionar os seus olhos na diversão, no prazer momentâneo, que é o que ele fez com Eva. Direcionar o impulso ao desejo momentâneo, ao prazer momentâneo, sem revelar as consequências, né? Porque as consequências daquele ato de Eva foram eternos. Aliás, ele leva as pessoas a se conduzir num caminho de destruição e de prejuízos, sem se atentar, claro, muitas das vezes as pessoas que estão passando por essa situação, para a palavra de Deus. E o interessante é que a diversão em buscar coisas erradas que pareçam atraentes tem seduzido muitas pessoas. Tem coisas que têm até uma aparência de verdade, né? Mas no fim vai causar a destruição. É a estratégia do diabo. O pecado parece ser doce no começo, mas o seu fim é amargoso. E as pessoas entram nesse caminho do prazer, dos prazeres momentâneos, esquecendo que os prejuízos serão permanentes. Outro ponto é a serpente trabalha para colocar em seus pensamentos o pensamento de derrota. Faz com que você se sinta um fracassado, para que você nem mesmo tente, não lute, mudar o seu quadro, a sua situação. Você, muitas das vezes, muda o seu foco porque recebe ali uma notícia ruim e aquilo vira um grande obstáculo de tal maneira que as pessoas não conseguem sair daquilo porque estão com a autoestima baixa, não conseguem se enxergar livre daquele problema e elas simplesmente se entregam à depressão e a pensamentos destrutivos. A demora, isso aqui é outro ponto que a serpente usa para que você tire a sua expectativa da palavra de Deus. Você sabe por que muitas pessoas se frustram? A própria palavra diz assim: não ame o mundo nem as coisas que há
no mundo. Por que que Deus diz isso para nós? Por que que a palavra do Senhor nos ensina a não colocar expectativa, não colocar sentimento no mundo? Porque o mundo jaz no maligno, tanto com seus desejos como com suas cobiças. E quando você se desprende de colocar o seu coração nas coisas do mundo, não tem como o inimigo atrair sua atenção, porque não há nada de valor para você fora de Deus. E as pessoas têm colocado tudo nesta vida. Elas têm investido tudo nesta vida. E quando a sua casa cai, elas caem junto. Porque elas pensam, como é que eu vou fazer? Por que que muitas pessoas cometem suicídio? Porque colocam a expectativa demais neste mundo e se frustram. E foi uma coisa que a palavra de Deus já nos alertou. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Você pode usar as coisas, mas não se apegue a elas. Porque se você tiver esse apego carnal com as coisas, certamente você vai perecer. E esse é o grande erro. É o erro de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que resumem a vida delas àquilo que elas conquistam financeiramente. É como se o valor delas estivesse nos bens. Se elas perdem os bens, elas têm o seu valor diminuído, ou acha que o seu valor acaba. E aí começa a entrar em crises de depressão, algumas, como eu disse aqui, atentando contra a sua própria vida. Então, meus queridos, Adão foi manipulado. E por que que ele comeu do fruto? Porque ele confiou na sua companheira demais. Ele achou que ela não iria de forma alguma entregar algo para ele que não fosse bom, né? Por mais que o fruto pudesse ser saboroso, era um fruto do pecado e que teve consequências eternas. Por que que eu digo isso? Porque a natureza caída fez com que muitas pessoas perdessem a sua vida. Fez com que muitas nações surgissem, nações idólatras, não se sujeitava à palavra de Deus. E o Senhor separou para ele um povo zeloso de boas obras, aqueles que por meio de Jesus Cristo entregaram suas vidas, aqueles que confiam no Senhor Jesus e faz dele de fato a sua força, esses herdarão a vida eterna. Mas para aqueles que se deixaram levar para o engano, que confiaram em sua natureza pecaminosa, o fim foi a morte. Então, meus ouvintes, amigos, queridos que me acompanham nesse dia, o erro de Adão também foi grande. Quando ele pecou, ele se escondeu. É isso que o pecado faz, né? E além de se esconder, ele não assumiu a sua responsabilidade, assim como a mulher também não assumiu. E o Senhor, passeando no jardim, procurando Adão e Eva, perceberam que eles estavam escondidos. O Senhor sabia onde eles estavam, mas fez questão de perguntar: onde estás? E quando percebe que Deus queria falar com ele, Adão, dizendo:
Nós estávamos nu, por isso nós nos escondemos, e o Senhor já tratou de perguntar para ele: comeu do fruto que disse que não era para você comer? Ou seja, no versículo 10, no capítulo 3 de Gênesis, Adão vai responder, né? O Senhor perguntou onde ele estava e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Olha que coisa tremenda essa versão. Almeida Revista e Corrigida. Essa tradução: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Ele apenas ouviu o soar da voz de Deus e temeu, porque estava nu e escondi-me. Ele se deu conta do pecado. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? No versículo 11. E aí Adão responde: a mulher que me deste por companheira. Olha só, a mulher que me deste. Ele também queria culpar Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher aí, que me fez cair no pecado. Irmãos, esse é o grande erro. As pessoas ainda usar as coisas que receberam de Deus para culpar a Deus. Tem pessoas que é assim. Elas usam as coisas de Deus, que Deus deu a elas como bênção, mas usam elas para o pecado e depois culpam a Deus, como se Deus tivesse dado aquilo para produzir a sua própria queda. Era isso que Adão queria dizer, né? Olha, você que me arrumou esse problema. Se não fosse essa mulher, não teria caído no pecado. Em outras palavras. E esse é o grande erro. É não assumir a responsabilidade, ignorar as orientações de Deus, não reconhecer o seu erro. Ou seja, ele estava impedindo ali um tratar de Deus com ele de forma imediata. Como seria se ele reconhecesse o seu pecado, né? Como seria? Mas nós vemos na Bíblia que aqueles homens que se arrependeram do seu pecado tiveram um fim diferente. Vemos que Davi pecou, e quando ele reconheceu o seu pecado, de fato ele sofreu as consequências, porque não é impossível um homem pecar sem sofrer as consequências do seu pecado. Mas também tem a oportunidade de ser restaurado e tirar um grande aprendizado de tudo aquilo. O fato é que o relacionamento de Adão com Deus depois da queda não foi mais o mesmo. E é muito triste quando o pecado traz essa separação, né? Que é o que mais o diabo quer, é que nós tenhamos uma vida separada de Deus. Esse é o maior propósito de Satanás, é que a nossa vida esteja separada de Deus. E tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que não compreendem que uma vida separada de Deus significa condenação eterna. Não vale a pena pegar o caminho da desobediência, da soberba, do orgulho, da altivez de espírito. Não vale a pena seguir o caminho do pecado. Não vale a pena ceder aos nossos desejos e impulsos. Nós vemos aqui claramente que Eva e Adão sofreram muito por causa desse pecado. Irmãos, se Deus tem falado ao seu coração,
Se você errou em alguma área da sua vida, peça perdão, se volte para Deus. Não insista no pecado, não insista no erro. Uma das coisas mais importantes é você se arrepender, reconhecer que pecou. Porque quando há arrependimento, há também misericórdia da parte de Deus. Mas quando o Senhor vê no seu coração a insistência em continuar no pecado, aí os prejuízos são enormes. Tenha certeza que toda pessoa que morreu longe dos caminhos do Senhor, afastada dos caminhos de Deus, foi avisada, foi convidado ou convidada a se arrepender do seu pecado. A questão é que a dureza do coração, os enganos, vai produzindo na vida da pessoa um esfriamento de tal maneira que ela não consegue mais se aproximar de Deus, por causa do seu coração endurecido por diversos pecados. Então fica aqui um conselho da parte de Deus para você, que você possa se voltar para Deus, que você possa colocar a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Só há uma escapatória para o homem e para a mulher: entregar o coração a Jesus Cristo. Não há nenhum meio, ou não há nenhum outro meio, aliás, de restauração do homem ou da mulher, senão por Jesus Cristo. E por isso, quero, através desse podcast, tenho certeza que essa palavra vai de encontro ao seu coração. Percebemos aí como Adão errou, né? Os enganos dele foi justamente evitar responsabilidade, culpou outras pessoas, no caso Eva, preferiu se esconder em vez de confrontar esse pecado, esse mal, para que pudesse ser restaurado de imediato, e colocou desculpas em vez de admitir a verdade. É isso que o pecado faz. Ele causa insegurança, causa medo, né? Faz com que a pessoa se esconda. Essa é as características do pecado. E, claro, um engano maior foi com Eva, né? Porque ela trouxe o pecado e depois compartilhou com seu marido. Edmilson, e se Adão não tivesse comido da maçã? Pois é, nós temos aí um exemplo claro. A mãe de Jesus era pecadora. E Jesus, perfeito, foi o fruto perfeito que Deus colocou em seu ventre. Percebemos aí que por Jesus não ter, né, na sua vida o pecado, ele foi um fruto perfeito de Deus, ele cumpriu de forma perfeita o seu propósito, cumpriu o seu ministério de forma perfeita. Foi gerado no ventre de uma mulher pecadora, mas a semente de Deus não foi contaminada pelo pecado, por mais que a mãe dele fosse uma pecadora. E Jesus cumpriu o seu propósito para resgatar o homem, para resgatar a mulher, para resgatar a humanidade para Deus. Deu a sua vida pelo meu e pelo seu pecado. Foi esmagado pelas nossas transgressões, foi ferido, foi humilhado, para que pudéssemos ter hoje o acesso à palavra de Deus e principalmente ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então, meus queridos, o preço que Jesus pagou pela sua vida foi altíssimo. Não há como medir. Você precisa de fato entregar o seu coração a Ele, confiar a Ele a sua vida
E a única maneira de você desfrutar da bênção de Deus é crer no Senhor Jesus, abraçar essa graça maravilhosa que só o nome de Jesus pode fazer por nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar esse podcast no seu coração e que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus através dessa palavra. Eu quero aqui também agradecer a todos aqueles que estiveram me acompanhando até aqui e que você possa compartilhar essa mensagem se o Senhor falou com você. Se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito e deixe aí o seu like para fortalecer e ajudar que esse conteúdo alcance mais vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia aqui em nosso podcast.